Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais um estudo do nosso trimestre, né? Mas um estudo da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, a porção preparada para nós, para hoje, né? Vamos nos colocar diante de Deus em oração, em temor por quem Ele é, né? Também por aquilo que Ele pode fazer, mas principalmente por quem Ele é. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, mais essa manhã, porque mais uma vez a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Obrigada pelo privilégio, pelo cuidado do Senhor em nos permitir aprender sobre a Sua palavra, Deus. Que os nossos corações sejam quebrantados, ensinados, Deus, por Ti. Dá-nos um coração de carne, Senhor. Tira o nosso coração de pedra e ensina-nos, Deus, a compreendermos as Escrituras, de modo que possamos refletir a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós estudaremos, né, a lição 12, os combates no ministério cristão, né? Os combates são os desafios, tá? Então, quando a gente pensa em combate, nós temos que pensar que nós estamos falando, sim, sobre uma dificuldade, sobre um desafio, sobre um problema, sobre algo que nós precisamos superar, né? E nesse sentido, tem tudo a ver, né? A gente pensar que o ministério cristão, ele é um combate, né? Quando a gente pensa na palavra combate, né? Quando nós pensamos na definição dessa palavra, a gente tem lá que é uma luta armada, sustentar um combate, tá? Então, por exemplo, no sentido figurado, o que o dicionário traz para nós? Que é uma luta contra obstáculos de qualquer natureza. A vida é um eterno combate, né? Então, é uma luta armada. E nós já entendemos que as nossas armas, né, elas são aquilo que são as estratégias que Deus nos dá. E as estratégias que Deus nos dá, elas estão na palavra do Senhor, né? Então, mais uma vez, nós temos que compreender que o ministério, né, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, o ministério cristão, ele é um combate, então ele será uma luta, e a nossa base de luta, a nossa estratégia de luta é sempre aquilo que está na palavra do Senhor, né? Então, o que nós vamos fazer, né? Buscar ver o melhor, reconhecer o melhor nos liderados e irmãos ao lado, né? E outro fazer é valorizar os que trabalham sob a sua liderança. Essa aula de hoje, ela tem esses objetivos específicos em relação ao ministério cristão e considerando sempre que o ministério cristão, ele tem uma hierarquia. Ele vai ter uma liderança e ele vai ter os liderados, tá? Essa hierarquia humana, porque acaba sendo uma organização humana, ela entra em toda a organização que nós temos também na palavra do Senhor, que as coisas devem ser feitas com ordem e decência. Então, essa liderança, ela não é uma imposição humana, mas ela é até uma necessidade para que os trabalhos aconteçam em ordem e em decência, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, é sempre importante que vocês escutem, né? E que vocês olhem a projeção também, porque é na projeção que estão ali os versículos, as frases inteiras, né? De objetivo e não só aquilo que nós explicamos por meio do áudio, tá? Então, esses são os objetivos da lição 12. Quando nós pensamos nisso, e vocês viram também nos textos que foram, né, de resumo para vocês fazerem as leituras, vocês perceberam que a gente vai estar trabalhando Colossenses 1 e 2, tá? E o texto áureo da nossa aula de hoje é Colossenses 2:1, que diz assim: quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Nós temos trabalhado, né, esses versículos que são registros escritos de Paulo
tá? Então, são as cartas de Paulo. E Paulo aqui, ele está dizendo para o pessoal da igreja, né, que ele gostaria muito que eles soubessem que ele tem enfrentado uma luta, né, por conta desses irmãos. Os irmãos que estão lá em Laodiceia e os que ainda não o conheceram. E essa luta, ela sempre acompanha, né, o ministério. E nesse sentido, eu quero que os irmãos já façam uma primeira reflexão aqui, que é assim: qual a dificuldade que você lembra que você já enfrentou no ministério que você exerce? Provavelmente nós temos irmãos, né, que são dos PGMs que estão ouvindo, nós temos irmãos que estão envolvidos, né, com o pastoreio, né, que é o caso do próprio pastor da nossa igreja, e outros pastores ou seminaristas da nossa igreja. Nós temos irmãos que estão envolvidos em outros ministérios da nossa igreja, como o Ministério de Homens, o Ministério AMCM, né, que é o Ministério com as Mulheres, o Ministério Infantil, né, ou a própria EBD, né, que se organiza também dessa maneira para que tudo ocorra com ordem e decência. Então, esses irmãos que estão, né, nesses lugares são irmãos que exercem de alguma maneira algum tipo de liderança. E além disso, né, nós temos que sempre pensar em primeiro lugar a nossa casa, o nosso lar. Porque os pais e as mães, né, que estão também estudando nesse momento, né, esse texto, esse tema, podem parar para pensar: eu não exerço uma liderança na igreja, mas você é pai, você é mãe, você exerce uma liderança na vida do seu filho, né? E o líder, ele tem essa característica de encaminhar, tá? Então, vamos pensar, qual foi a dificuldade que você já passou, né, para realizar o seu ministério. E um segundo ponto que é muito importante que a gente reflita, pense e haja, né, escolha agir. É um elogio que você já tenha feito a um liderado ou, né, no caso, também ao seu filho, não só ao irmão, mas ao seu filho. Porque muitas vezes nós vivemos esses locais, esses lugares de honra mesmo, né, que o Senhor permite, e nós esquecemos de elogiar quem está conosco, né? Então, se você lembra dos elogios que você já fez, né, a algum irmão, glória a Deus, ou ao filho, glória a Deus, né? Da mesma maneira que se você lembra das dificuldades, glória a Deus, porque elas servem para o crescimento, para o amadurecimento da pessoa, né, do cristão que está se desenvolvendo, né? Ou melhor, está desenvolvendo o caráter de Cristo na sua vida. Quando nós olhamos para esses textos, e é muito importante que vocês façam as leituras, né, da palavra do Senhor, nós compreendemos que Paulo ele está falando sobre uma forma de luta e uma forma de dificuldade. Então, lá em Colossenses 1:7, nós temos o seguinte registro, né, dele falando: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aqui ele tem falado sobre a instrução que esse irmão Epáfras tinha trazido, né, esse amado conservo. Ele tinha ensinado, ele os tinha instruído. E Paulo aqui, ele desenvolvia, né, sempre as ações de graça quando lembrava dos outros crentes. Então, esse é o ponto que entra também aquela questão, né, do elogiar, né? Olha só, quando ele lembrava, né, dos outros crentes. Então, ouvir falar sobre a fé de alguém era motivo de gratidão, era motivo de elogio, e isso também para nós, né? Quando nós vemos um irmão que nós vimos, de repente, esse irmão aceitar Jesus, caminhar os primeiros passos com o Senhor, acompanhamos, né, quando tomava o leitinho, né, o leite espiritual que a palavra também nos traz, mas aí agora esse irmão ele já se alimenta de comidas mais sólidas, ele já se desenvolveu um pouco mais, né?
Isso tem que ser motivo de alegria para nós. E Paulo, ele reconhece essas qualidades, né, de Epáfras como líder, como uma pessoa que ensinava, mas Paulo também estava alegre por saber que aqueles irmãos tinham aprendido com ele, né? Então, nós temos os dois lados, nós temos a situação de entender que o ministério, ele tem os seus desafios, ele traz consigo seus desafios, mas o desenvolvimento de vidas diante do Senhor, ele é o grande objetivo. Então, uma vez que isso aconteça, nós nos alegramos, né? E quem está envolvido nesse desenvolvimento, que instrui, que de alguma maneira colabora e ajuda, também é uma pessoa tida, né, como fiel e reconhecida no ministério. Esse reconhecimento, irmãos, não é ficar bajulando ninguém, né? Mas é uma alegria sincera, é a alegria que brota no nosso coração quando a gente vê essas situações acontecendo na igreja do Senhor, tá? Então, o que isso significa, né? Como vocês podem ver ali na projeção, ele é uma forma de reconhecer o valor dos que estão trabalhando conosco, né? Então, por exemplo, ali pede para, né, a gente pensar, vamos pensar, eu quero que cada um pense primeiro, né, em um líder ou até num liderado seus, né, se você está num PGM, está em algum dos ministérios exercendo liderança, que você pense, né, no nome dessa pessoa e destaque as suas qualidades. Não é para bajular nem a pessoa, né, enfim, mas é para reconhecer aquilo que a pessoa faz em prol do reino, né? Então, para usar de exemplo, eu vou citar o pastor Paulo. Ele é uma pessoa que, para mim, ele se destaca enquanto líder por conta do coração quebrantado que ele tem diante do Senhor, né? É muito visível que ele tem uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, tá? E essa característica, né, faz com que ele se alinhe à vontade do Espírito Santo. Então, um líder, né, que exerce, né, um ministério que leva a palavra do Senhor, é essencial que ele reflita o caráter de Cristo, né, a vontade de Jesus. E o pastor Paulo, pelo coração quebrantado dele, provavelmente esses são os efeitos que ele tem no ministério. A palavra do Senhor aparece, as vidas são alcançadas por meio da palavra, né? Então, esse é um líder que eu creio que eu possa destacar com essa qualidade de quebrantamento, de dedicação à oração, dedicação em conhecer ao Senhor. E percebam, não é o fim da história que vale, né? O fim da história seria o que? Uma igreja cheia com tais e tais pessoas. Não, mas é o coração de quem está ali que vale, né? É um coração que quer a vontade do Senhor, independente do fim. Então, essa é uma pessoa que eu destaco, né? O nosso pastor é uma pessoa que eu destaco com essas qualidades e características mesmo, tá? Então, o reconhecimento, irmãos, ele sempre vai existir. E é muito importante, né, que a gente fale bem uns dos outros, né? O falar bem não é você inventar característica, mas é você reconhecer aquilo que de valor, aquilo que de importante os irmãos, né, fazem em prol do ministério. Quando nós olhamos para a palavra de novo ali em Colossenses e vemos lá no versículo 10 do capítulo 1, né? Ele diz assim, ele escreveu assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, nós temos algumas situações e alguns incentivos, né? O ponto principal aqui é que a gente precisa incentivar mesmo as lideranças, né, a estarem em torno de Cristo e não em torno de si mesmo. A gente tem que compreender, né, quando nós olhamos para esse versículo, e Paulo ele está orando, né, pelos colossenses, e ele está pedindo ao Senhor
que eles sejam capacitados, né, para viverem de um modo digno do Senhor, para agradar ao Senhor, para frutificar em boa obra e para crescer no conhecimento de Deus, tá? Percebam, esse incentivo é incentivo de chegar mais próximo a Deus. Então, se o ministério cristão ele não é para que todo mundo esteja em torno de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, vivendo de uma maneira digna daquilo que está no Evangelho, tem alguma coisa errada. Se o ministério ele não olha para Cristo e não tem Cristo no centro, tem alguma coisa errada. Percebam que, mais uma vez, né? Não é olhar para o final, não é olhar para uma sala ou um templo cheio de pessoas ou para qualquer outra, para outra referência de valoração que seja humana. Não tem nada a ver com isso. Mas é que aquelas pessoas que estejam ali, elas busquem a vontade do Senhor. Para que aquela liderança, né, que está à frente daquele grupo de pessoas crentes em Jesus, busque ao Senhor. Então, existe uma diferença bem grande, esse é o ponto de discussão aqui, né, do estudo. O ministério que gira em torno de nós mesmos e o ministério cristocêntrico. Quando o ministério gira em torno de nós mesmos, a gente quer que as coisas sejam da nossa vontade, né? E quando o ministério ele gira em torno de Cristo, nós nos rendemos à vontade do Senhor para fazer aquilo que Ele quer e da maneira que Ele quer, né? Então, envolve o nosso morrer muitas vezes. Muitas vezes, vamos pensar assim, a gente não tem vontade de... Agora a gente não está vivendo essa realidade do sair de casa, né? Mas do sair de casa para uma determinada... reunião do PGM ou para uma reunião de ministério, uma reunião de pessoas, né? Uma reunião de grupo ali. Mas o que nós fazemos? Nós rendemos a nossa falta de vontade, né? De ir ao Senhor para que nós, a partir do momento que saiamos da nossa casa e a partir do momento que nós chegamos nesse lugar, a gente reflita a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é o quê? Que aquelas pessoas com as quais nós vamos nos encontrar conheçam a Jesus. Então eu vou lá, nós vamos orar, vamos ler a palavra e depois nós vamos voltar para nossa casa. Hoje, né, nesse universo online que a gente está vivendo, muitas vezes não dá vontade de ligar o computador mais, né, para fazer mais uma conversa online, mas é para o reino do Senhor. Então, nós vamos, e a palavra que o Senhor já ministrou no nosso coração, ela vai ser compartilhada, ainda que nós tenhamos que vencer esse desafio da nossa vontade. Então, isso é o ministério em torno de nós mesmos versus o ministério de Cristo, que é o ministério cristocêntrico. Ele é o centro. Tudo é para Ele, tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Seguindo ali, quando nós olhamos para o versículo 17, né, do primeiro capítulo de Colossenses, aquilo que eu falei antes, né, tudo é para Ele, nada é sobre nós, ele está sumarizado, né, nesse versículo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo subsiste em Cristo. Então, não existe, né? Qual que é o tema desse versículo, né? Que é o que está ali na projeção para vocês. É justamente a proeminência de Jesus e não a nossa liderança. Então, de novo, se você, né, é líder de PGM, se você é líder de qualquer ministério dentro da igreja, louvor, né? Acho que eu não citei o louvor antes. Ministério de louvor, ou qualquer outro ministério. Você é líder na sua casa, você tem seus filhos, né? A proeminência ali é de Jesus, não é a sua. A proeminência na minha vida é de Jesus, né? Não é a proeminência na vida dos meus filhos, tem que ser a liderança baseada em Jesus e não na minha própria, né? Então, assim, como que a gente vai viver isso, né? A gente tem que estar próximo de Deus,
Nós precisamos estar próximos de Jesus. Nós precisamos desenvolver assim um relacionamento com o Espírito Santo. É isso que Paulo está demonstrando, né? Quando ele escreve. Por que a gente tem que estar próximo de Jesus? Porque ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Todas as leis naturais, né? Tudo subsiste em Cristo. Então, assim, por que né, é importante a gente prestar atenção em alguns alertas práticos, tá? Porque, por exemplo, organizar uma agenda de programa, uma agenda de evento, uma agenda, né, congresso, conclave, onde uma pessoa se destaque, um grupo de pessoas se destaque, isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque isso dá uma ideia de destaque humano, né? Isso dá uma ideia de destacar e honrar o ser humano pela pessoa e não pelo trabalho que ela faz pelo Senhor. Então, quando nós temos qualquer tipo de risco, né, de uma associação de determinada prática a uma pessoa, é um sinal de alerta para nós. Então, é um sinal de alerta para a pessoa, e se a pessoa for sensível ao Espírito Santo, ela vai saber que isso está acontecendo e ela vai sair de cena, né? Nesse sentido, eu gosto muito de lembrar quando Jesus, né, lá em João 6, quando Jesus ele faz, né, a multiplicação dos pães e peixes, e aí o povo quer aclamar ele rei, mas o que Jesus, né, fez? Ele saiu de perto daquela multidão, porque ele conhecia a intenção deles. A mesma coisa nós. Se nós percebermos que as pessoas estão associando mais a nossa figura humana a uma determinada atividade, por exemplo, nós precisamos sair de cena, porque a ênfase é Cristo. Conosco ali ou sem nós ali, o nome de Cristo precisa continuar, né, a ser proclamado. Então nós precisamos, mas quando que a gente vai conseguir compreender isso? Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos mostra essa possibilidade, né, de comportamento religioso. Então a gente precisa sim acender, né, a nossa luz de alerta e agir, né? Quando o nosso corpo ou qualquer situação de alerta se estabelece em nós, a gente tem uma reação. Então nós precisamos agir nesse sentido também, tá? Por que isso? Hoje em dia, a gente tem muitos holofotes do ser humano e nós não temos que ter os holofotes em nós e na verdade, nem olhar, né, para o ser humano com esse destaque, colocando uma expectativa que a pessoa, o líder, ele não vai poder atingir. Então, é muito importante, né, o líder deixar muito claro para quem caminha perto com ele, que a essência é Jesus e que a pessoa, ela é frágil, ela é fraca, ela é humana e é carnal, né? Isso também reflete um pouco de entendimento sobre a palavra do Senhor e sobre Jesus, né? Quando Jesus não precisava, né? Assim como está lá no Evangelho, Jesus não precisava que ninguém explicasse para ele o que era o homem, porque ele conhecia a essência humana. Então, assim, Jesus sabe que nós somos pó. E é muito importante que isso sempre fique claro, para que Cristo brilhe e não nós. E nem nós também olharmos para outra pessoa, né, esperando esse brilho, né, porque a pessoa não vai ter. Porque quem faz algo de bom na vida do ser humano e por meio da vida do ser humano é Jesus, só ele, né? Indo para o capítulo 2 de Colossenses, né, lá no versículo 4, nós temos o seguinte registro: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? O tema aqui é nós vivermos o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra.
Firmeza no ensino da palavra é eu olhar somente para a palavra. É eu ser firme e é eu ter essa vivência. Não adianta eu ler, pôr a Bíblia debaixo do braço, ou eu até decorar alguns textos e não viver a essência da palavra do Senhor. Então, o que estava acontecendo aqui entre os colossenses? Eles estavam animados, eles eram animados com o evangelho. Mas, assim, a ideia, né, era que eles não fossem motivados por palavras humanas, persuasivas, filosofias que queriam escravizá-los, né, fazer das pessoas as suas presas. Então, a ideia do estar enraizado na palavra, né? E ele estava dizendo assim, eu digo para que ninguém vos engane. Por quê? Porque quando eu conheço aquilo que é verdadeiro, eu não sou levado, eu não sou enganado por aquilo que é falso, tá? Então, o que nós temos que refletir aqui? Primeiro ponto, a liderança passa, ela acaba. Um dia não vou mais ser parte de algum ministério, né, com algum cargo de liderança. A gente precisa compreender isso, né? Nós precisamos compreender que tudo passa na nossa vida. Nós passamos. E tem uma outra coisa, nós também não somos insubstituíveis, né? Ninguém é. Então, sempre alguém vai nos superar em alguma coisa. Então, esse tem que ser o primeiro ponto. A liderança, ela vai passar. Agora, o que não pode passar é a nossa firmeza no Senhor. Por que isso? Porque seja com cargo ou sem cargo, né? Seja sendo líder ou não sendo líder, o cristianismo é o mesmo, Jesus continua sendo o mesmo. E a cada dia nós temos que ser mais firmes no Senhor. Não é porque nós ocupamos um determinado lugar de destaque na igreja que nós caminhamos com Jesus. Ah, agora me tiraram do ministério, eu não vou mais à igreja. Isso é imaturidade. Né? Por quê? Porque o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor da igreja é Cristo, né? Então, cada dia mais firme com o Senhor. E o segundo ponto aqui dessa reflexão é quando a gente pensa, né, o ministério, mas o ministério é importante, claro que ele é. E o ministério, ele precisa de luta e ele precisa de combate para que a palavra permaneça, mas é a palavra permaneça. Não as pessoas serem engrandecidas, né? Mas a palavra permaneça. Então, assim, Cristo sendo pregado, Cristo sendo ensinado, né? Os irmãos sendo edificados por meio da palavra, é independente quem o faz. Né? Por quê? Porque a capacitação, o ensino e a persuasão vem do Espírito Santo. Então, o coração quebrantado vai fazer com que Cristo possa falar por meio, né, das pessoas. Então, assim, irmãos, nós não somos insubstituíveis. Porque se o nosso coração ele se tornar orgulhoso, Jesus vai ter que tratar o nosso coração. Né? E aí, outra pessoa vai ter que fazer aquilo que nós fazíamos, porque enquanto ele nos trata, nós precisamos aprender dele, nós precisamos depender dele. E se eu for com alguma coisa, com algum sentimento de orgulho, de ganância, de cobiça, querer ensinar a outros, eu corro um risco muito grande de causar confusão. Eu corro um risco muito grande de sobrepor a minha vontade, o meu orgulho e ter um problema. Então, a palavra ela nos ensina isso, né? Nós precisamos entender, vamos lembrar, né, do Salmo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. O Senhor precisa diariamente nos lembrar que nós vamos passar. Nós somos seres humanos e vamos passar. Mas o ministério, eu não tenho ministério. A minha casa, os nossos filhos vão crescer. E eles serão os líderes das casas deles. Eles não estarão mais debaixo da nossa autoridade, né? E Cristo vai estar onde? No mesmo lugar. Né? Então, é isso que nós temos que
compreender que nós vamos passar, a nossa vontade vai passar, né? Agora Cristo está no mesmo lugar, o ministério vai acabar, o ministério ele vai ter que se renovar, né? Mas Cristo está no mesmo lugar, a palavra tem que prevalecer. Quando nós continuamos ali, né, esse passeio pela palavra do Senhor, e vamos lá para o versículo 20 do capítulo 2, Paulo nos diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Desculpe, tá? Quando nós olhamos para esse versículo, nós temos que entender que aqui é uma luta, né? É um combate com determinação e afinco com os rudimentos desse mundo, tá? E aqui nós temos que pensar em algumas coisas que podem ser rudimentos do mundo. Eu coloquei lá como sugestão, né? Como uma adição, desculpa, de leitura para vocês, Hebreus. Tá? E nós faremos a leitura aqui de Hebreus 6. Então, é Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha só, aqui em Hebreus, Paulo está dizendo assim, ó, vamos pôr de parte aquilo que a gente já ensinou para vocês, tá? Então é assim, gente, superamos isso, vamos em frente, né? É isso que ele está dizendo para os hebreus. Mas é muito importante a gente prestar atenção que arrependimento das obras mortas, né, que está ali no final do versículo 1, ele é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas. O que é o arrependimento de obras mortas? Nossa, obras mortas, nunca ouvi falar sobre isso. Pois era o que nós fazíamos quando estávamos em pecado. Tudo aquilo que a gente fazia quando estava em pecado são obras mortas. Ah, mas eu fazia boas obras, eu não era cristã, mas eu fazia boas obras. Pois mas eram obras mortas. Por quê? Porque você não estava revestido, você não estava dignificando a obra salvífica de Jesus. Pode até ter sido uma boa coisa, né? Uma boa obra que você fazia, mas ela não tinha nada a ver com a obra salvífica de Cristo. Então, ela era uma obra morta, ainda que fosse boa. Tá? Então, assim, quando nós olhamos para isso, a gente tem que entender que os rudimentos do mundo são as obras mortas das quais nós tivemos que nos arrepender. Né? Por quê? Porque eram os nossos hábitos, eram os nossos costumes, né? Era o nosso vocabulário, muitas vezes, né? Por exemplo, a pessoa, antes de conhecer Jesus, vou usar um exemplo bem simplista, tá, irmãos? Falava palavrão. Depois que conheceu Jesus, não fala mais. Por quê? Porque houve uma transformação. Não é uma roupagem religiosa. A roupagem religiosa, né? Vamos usar como exemplo, é eu carregar a Bíblia debaixo do braço, mas considerando o mesmo exemplo do palavrão, eu me refiro às pessoas ou eu me refiro às situações em volta de mim sempre com palavras agressivas ou com palavras de baixo calão, né? Então, assim, isso é religião, porque você está com a Bíblia, mas você não está vivendo aquela experiência de santificação, né? A mesma coisa aqui. Nós temos que entender que a base, né, os rudimentos do mundo não cabem mais quando a gente está caminhando com o Senhor. E aqui, né, vocês têm uma descrição ali do problema na igreja de Colossos, né, no slide, na projeção. Mas a questão é que eles estavam tentando colocar paganismo e legalismo dentro da igreja, tá? Eu vou comentar aqui e ele vai estar no mostrar mais aqui do vídeo do YouTube para vocês poderem acessar, tá? A definição de paganismo. Paganismo vem do latim pagus, que é campo. Paganus,
que significa pagão. Então, o significado da palavra é camponês ou rústico, tá? Essa palavra se refere originalmente ao povo rural e faz referência às religiões politeístas e também às religiões que eram ligadas à natureza, tradições religiosas rurais e ao politeísmo. Ou seja, não tinha um Deus só, eram vários deuses, tá? Então, vocês podem ler aqui embaixo depois, porque ali vai ter uma descrição, no link que está ali embaixo, vai ter uma descrição, né, da antiguidade, que o povo, eles cultivavam, né, esse respeito às forças vivas e sagradas da natureza. Aí na Idade Média, quando o cristianismo ele começa a se tornar oficial no Império, o catolicismo trata como pagãos os romanos que não eram cristãos, tá? E o paganismo, ele se tornou idolatria, né? Ele se tornou um sinônimo de idolatria, na verdade, e parecido com aquilo que nós temos na palavra, que quando chamavam as pessoas de gentios, porque não eram judeus, tá? E aí tem até uma referência ali ao islamismo no texto, vocês vão poder acompanhar. Então, o paganismo, ele era colocar outros deuses, era uma prática politeísta, era uma prática que não cabia no cristianismo, né, que professava Jesus como Senhor. O legalismo mesma coisa não, né? O legalismo, ele tem a seguinte definição, tá? Do ponto de vista religioso, o legalismo pode ser definido como relacionamento entre fé e prática baseado na obediência às regras e regulamentos. Também vocês vão poder ver no link aqui embaixo no Mostrar Mais, tem um texto ali para vocês, e é o texto do teólogo Moisés Almeida. Ele fez, o título do texto dele é o seguinte: o legalismo, escravismo religioso, tá? Então, todo sistema, regras, expectativas, regulamentos que condiciona a salvação ao esforço humano de agradar a Deus como uma recompensa por desempenho. O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça e misericórdia. Então, o restante vocês podem ler ali embaixo. Então, é assim, irmãos, o que estava acontecendo? Eles estavam colocando tanto práticas, né, de adoração a outros deuses, quanto a questão do legalismo, que seria um esforço humano para agradar a Deus. Nos dois casos, envolve doutrina humana, e isso é um perigo, tá? Então, a doutrina dos homens, elas são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que pareça bom e ainda que pareça necessário. Se eu acho que o meu esforço humano vai me levar para perto de Deus, eu anulei a graça. Se eu acho que a minha capacidade humana vai me aproximar do Senhor e vai me fazer algo bom para o ministério do Senhor, eu anulei a graça. Então, é isso que Paulo está ensinando, né? Está comentando e ensinando ali para eles. Nós precisamos, e também para nós, né? Nós precisamos abandonar os rudimentos humanos. O rudimento humano é o quê? Você tem que fazer por merecer. Mas na graça isso não existe, porque a gente jamais mereceria ser chamado, né? Filho de Deus. Mas nós somos. E nós somos tratados como filhos, nós somos cuidados como filhos, nós somos protegidos como filhos, né? Mas nós não merecemos. Então é a graça, não é merecimento, tá? E se eu tento fazer algo para agradar, algo que envolve esforço humano, eu estou anulando a graça. E isso é um perigo, né? Por isso que tem essa advertência na palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui é o momento da autoavaliação, né? E eu quero lançar, né, como desafio aos irmãos definir, né, escrevendo o que você entende por ministério cristocêntrico. Essa definição já foi no resumo de ontem, né? Já foi pedido para vocês responderem o que é um ministério cristocêntrico. E tudo aquilo que não for do Senhor, desculpem, deve ser retirado da nossa prática e do nosso ministério. Seja ele dentro do nosso lar, ou seja ele algum que a gente exerça na igreja. Mas Cristo
tem que ser refletido em todos os momentos da nossa vida e em tudo que a gente fizer. Amém? Então, irmãos, vamos finalizar esse tempo de reflexão da palavra. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. E espero que principalmente vocês busquem ao Senhor, busquem viver diante do Senhor, né? Busquem ter relacionamento sincero com Deus. Essa é a nossa oração, né? Enquanto nós preparamos e organizamos isso, essa aula, e que vocês desfrutem da experiência de aprender de Jesus. É melhor aprender de Jesus, como ele mesmo disse, né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tá? Então vamos orar para finalizar. Obrigada, Senhor, por esse tempo de reflexão. Que o Senhor ministre as nossas vidas e que possamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. E que possamos ter descanso, Deus, achar descanso para nossa alma, porque é só no Senhor que nós conseguimos descansar. É só do Senhor que nós conseguimos aprender de uma maneira que a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda eu vou deixar uma outra recomendação de leitura para vocês ali, e né, ali embaixo, e nós precisamos entender o que é arrependimento, né? E arrependimento, ele é uma mudança de coração e mente. Não é uma mudança superficial de opinião, tá? Mas é uma transformação profunda. Por isso que quando a gente pensa, aquela pessoa mentia, agora não mente. É por quê? Porque ela foi plenamente transformada. Então eu vou deixar ali embaixo também essa outra dica, né, de leitura para os irmãos. E que os irmãos possam chegar, né, no tópico que fala sobre arrependimento. E compreender, né, que o arrependimento ele é uma transformação plena. Ele é uma mudança de alma. E Jesus, ele fala sobre isso, né? Lá em Mateus 22, 37, quando ele diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Lá em Mateus 10, 37, quando ele fala, né, quem ama o pai, a mãe, o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por que isso? O arrependimento exige valorização de Deus. Quando eu me arrependo das obras mortas, por exemplo, que a gente comentou antes, eu me arrependo daquilo que eu fiz, porque eu entendo quem Deus é. Tá? Então, que vocês possam aproveitar essas leituras, né? Mas principalmente buscar diante do Senhor para se arrepender continuamente, para que a liderança exercida por cada um de vocês seja uma liderança que reflete Cristo e não o homem próprio. Tá? Deus abençoe e até mais.